Olá, boa noite. Mais uma vez estou aqui de volta para fazer a gravação de mais uma parte sobre as causas da minha renúncia na Congregação Testemunhas de Jeová. Tal como eu fiz referência no vídeo passado, estou aqui de volta. Ok, para desmascarar esta maldita Congregação Testemunha de Jeová. Essa congregação, ela vive se gabando que é a congregação superior em relação às outras congregações. Essa é a falsidade deles. Se virmos bem na Bíblia, a Bíblia diz exatamente que Jesus Cristo no passado não permitiu que dois dos seus discípulos disputassem sobre quem é melhor e quem é inferior. Mas as testemunhas de Jeová vivem ensinando às pessoas que elas são superiores em relação às outras congregações, ou seja, em relação às outras igrejas. E por outro lado, as testemunhas de Jeová chamam as pessoas de outras igrejas de mundanas. Dizem que os únicos seguidores de Cristo são eles e os únicos verdadeiros adoradores de Deus são eles, e para ter salvação só tens de se tornar testemunhas de Jeová. É isso que elas ensinam, essa toda mentira. Vivem amedrontando as pessoas por onde elas vão ensinar. E repare que as testemunhas de Jeová são praticantes de bullying. Eu vou dar experiência na minha realidade, onde no bairro onde eu vivia, onde eu cresci. As testemunhas de Jeová, quando pregam casa a casa, assim, quando deparam uma casa que não são bem recebidas, elas enfrentam os moradores com bullying. Neste caso, ou depois gritam uma piada dizendo assim: Armagedon vai te matar. Elas são assim. E até vivem ressentidas quando não são bem recebidas, mesmo quando alguém não quer ouvir a palavra deles. Então, em vez de hesitarem, elas vivem odiando, mesmo que for o vizinho. Se o vizinho eventualmente não aceitar a pregação deles, eles vivem ressentidos com esse vizinho, e criam inimizade, até que um dia o vizinho se renda e siga os caminhos deles, desses malditos demônios, testemunhas de demônios. E a coisa que me questionou dentro daquela congregação, que eu sempre questionei, até de preferência não falar a quem questionar, porque, repare, as testemunhas de Jeová, eu sei muito bem que muitos membros que estão lá dentro, muitos aqueles irmãos que se encontram lá, já pensaram em sair, mas eles só estão lá assim por medo, digamos isso. Eles estão lá por medo porque sabem que quando questionarem a verdade por trás deles, serão expulsos. E estão a prever o futuro, estão a prever, têm medo de serem depois desamparados, têm medo de ninguém querer falar com eles. Por isso que hoje em dia muitos se encontram aí dentro. Eu tenho uma plena certeza que muitos estão lá, não concordam com os ensinamentos deles. É porque eles, de repente, mudam as regras. Eles primeiro estabelecem umas regras dentro da congregação. Tudo bem. Mas depois, eles assim, em algumas reuniões, anunciam que já mudaram essas regras. Oh, mas não pode? Como assim? De pé para a mão mudam, mas será que Deus, será que falou com esse tal superintendente? Deus, será que falou com o corpo governante que agora tem de proceder desta maneira? Só para dar um exemplo prático. Antigamente, as testemunhas de Jeová, eles ensinavam que quando uma irmã tem uma parte, para fazer uma parte, tinham de usar um lenço na cabeça, tinham de cobrir a cabeça. Mas quando eu era testemunha de Jeová, depois fez-se um anúncio que agora já não é obrigatoriamente cobrirem a cabeça. Podem fazê-lo mesmo sem cobrir a cabeça. Mas como assim? Esse é só um dos exemplos práticos que eu dei. Porque existem tantos e outros exemplos que eles de repente mudam, então não sei, será que Deus desceu naquela altura, falou com eles? Então, isso aí resta saber. E reparem que as testemunhas de Jeová, tal como já fiz referência, chamam pessoas de outras religiões de mundanos. Chamam pessoas de outras religiões de mundanos e dizem que só eles é que seguem a verdade. E para quem não é testemunha de Jeová, para quem não sabe, eles às vezes anunciam a desassociação de alguém, de um irmão. Reparem que isso aqui é a injustiça deles, porque nem todas as pessoas que são anunciadas como desassociadas
Por exemplo, eles mencionam o nome da pessoa, já não é testemunha de Jeová. Eles primeiro tinham de esclarecer as pessoas, porque nem todos, eu acho que esse seja o medo que faz com que muitos continuem lá, porque quando escrevem e dizer que não querem mais ser testemunhas de Jeová, porque sabem que não são anunciados de que o irmão fulano de tal já não quer mais ser testemunha de Jeová por vontade própria. Muitos até hoje em dia se encontram dentro daquela organização, porque o anúncio não é feito assim de forma justa. Eles anunciam apenas não já o fulano, o cicrano e tal, já não é mais testemunha de Jeová. Percebam? Já não é mais testemunha de Jeová. Mas será que as pessoas ficam aí a questionar? E todo mundo presume logo que esse irmão cometeu um adultério, esse irmão fornicou, esse irmão terá feito transfusão de sangue. Pode não ser isso, pode ser que o irmão escreveu e renunciou por vontade própria, mas eles não o fazem. Isso às vezes é que cativa muita gente lá e que sente esse medo de serem odiados, de ninguém falar com eles. Por isso que os obriga a estarem lá dentro desta organização. Percebam? E aí outros pontos que nós queremos aqui salientar. Quem nunca se tornou testemunha de Jeová é que muitos dos publicadores dentro daquela organização, muitos que ensinam, pode ser aqueles que são solteiros, até pode ser aqueles que estão em Betel, são primeiros fornicadores. Esses são primeiros fornicadores. E eles não contam isso, eles fazem segredo. Aquelas irmãs, aqueles irmãos, eles vivem fornicando entre eles e fazem isso às escondidas. Até às vezes, quando me tornei testemunha de Jeová, eu como testemunha de Jeová, me assustava. Você de repente nota que aquele irmão que sempre te dava bons conselhos, que tu tinhas maior apreço, tu notavas que está sempre contigo, é um irmão muito espiritual, mas de repente é anunciado que já não é testemunha de Jeová. Muitos deles são servos, de repente são anunciados que não são mais testemunhas de Jeová, e quando as pessoas tentam investigar ao fundo a causa por trás disso, é por isso que os anciãos não permitem investigar, mas quando investigamos, depois percebemos que porque fornicou com uma irmã tal. Pessoas, quer dizer, as testemunhas de Jeová, aqueles que são verdadeiros lobos disfarçados em ovelhas. São lobos disfarçados em ovelhas. Eles vêm te dizer, sabem persuadir, sabem convencer as pessoas, mas por trás de tudo isso que eles têm a ensinar, ele é o verdadeiro hipócrita. Eles que vivem lá fornicando, faz a fornicação dele, depois é anunciado está fora, você depois nota que afinal andou aí a fornicar com a irmã, mas mesmo assim seguram a Bíblia, só sabem criticando os outros, as testemunhas de Jeová só vivem repontando as falhas dos outros como se eles fossem perfeitas. Não. Repare, e quando eles vão dar estudo, conforme eu já disse, estou aqui a falar da minha realidade, eles quando vão dar estudo na casa de alguém, por exemplo, e se repararem que a pessoa, o morador a quem vão dirigir este estudo, esse morador não tem possibilidades de ir à congregação, não tem possibilidades assim, de comprar uma calça, de comprar uns calçados, eles não ajudam, são puros mentirosos, não ajudam em nada. Eles, quer dizer, obrigam, fazem de tudo para aquele morador frequentar a organização, mas sabem que não tem condições. Nem pelo menos tiram assim um centavo para darem àquele morador para ir assistir à reunião. Só exige, quer dizer, o morador se sente assim obrigado a sacrificar de tudo para conseguir comprar uma calça, calçados, para ir assistir à reunião, mas eles não prestam essa ajuda. Mas é o que eles ensinam para as pessoas terem amor, para partilhar com o próximo, mas de jeito nenhum. Uma testemunha de Jeová, eu pelo menos nunca vi isso. Uma testemunha de Jeová foi visitar um morador, mesmo que ele passe por necessidades, mesmo que se encontre adoentado, eu nunca notei uma testemunha de Jeová dar assim uma ajuda em termos de condições financeiras. São grandes mentirosos. Eu até já nem quero mais estar aí a falar aqui muitos pontos, porque depois ia aí a causar polêmica, porque até o que estou mais aqui a dizer é superficial, aquilo que prova como os camaradas são muito hipócritas.
E até, reparem, eu considero até as testemunhas de Jeová como autênticos fanáticos religiosos. Aquilo já não é organização. Deus disse: do teu suor comerás o teu pão. Mas reparem as testemunhas de Jeová. Aquilo disse fanatismo religioso. Os crentes das testemunhas de Jeová são subalternizados. Muitos deles, até com provas para fazerem na escola, de preferência, perderem provas, faltarem às aulas só porque querem fazer o serviço de campo. Mas isso desculpe o termo, mas isso é uma autêntica burrice. Até mesmo quando aparecem assim oportunidades de trabalho para trabalhar assim numa localidade, um trabalho em que és bem remunerado, mesmo que a tua família for pobre, onde serás bem remunerado para conseguir sustentar a tua família. Mas se eventualmente esta oportunidade de trabalho te aparecer assim numa região um pouco distante da sua, e se nesta região não existe a organização de testemunhas de Jeová, muitos não aceitam, e com medo de serem inativos, ou então com medo de não terem esta promessa de paraíso cá na terra. Muitos não aceitam. Abandonam bons trabalhos, oportunidades de trabalho que estarão lá ocupados muito tempo, querem fazer o ministério de campo, abandonam só para estarem aí a pregar. Vivem perdendo o tempo todo aí a pregar, mais tarde, depois se arrependem, notam que já perderam tanto tempo, quando são desassociados, são todos desamparados. E outro ponto. Eles, por exemplo, dizem que não podem integrar nos serviços militares. Tudo bem. Mas aí há uma coisa. Alguns anciãos no passado, na congregação testemunhas, no passado foram militares, tudo bem, hoje já se arrependeram e são anciãos, já não integram nos serviços militares. Mas eles ensinam para não integrarem nos serviços militares, tudo bem. Mas existe aí uma instituição em Angola que chama-se Serviços dos Antigos Combatentes, onde os ex-militares são assalariados pelo serviço que prestaram. Mas o ancião máximo da congregação onde eu pertenci, ele até agora é funcionário daquela instituição e vê esse dinheiro como ex-militar. Então, se eles não podem integrar na vida militar, mas por que ele não renuncia também àquele serviço? Se aquele serviço, aquela função que ele exerce é de um ex-militar, é um serviço de um ex-militar, por que eles não renunciam a esses cargos? Continuam a vencer, mas mesmo assim vivem mobilizando as pessoas para não aderirem aos serviços militares. E mesmo assim, um irmão, eu, por exemplo, a outra coisa que deixou-me assim frustrado para eu abandonar aquilo, houve uma altura em que eu até estive doente, mas assim, quer dizer, eles perguntavam, só estavam mais preocupados para eu dar mais o meu serviço no campo. Mesmo quando eu dizia, eu dava assim uma desculpa, estou doente, quando alguém diz que está doente, eles não querem lá saber isso. Eles te relatam como inativo. Nem pelo menos assim você recebe visitas afetuosas por parte deles. Eles só querem mesmo é que você faça mais horas no campo para eles estarem a gostar de ti. Com a tua saúde não se preocupam, quer dizer, são poucos que vão lá te visitar, se calhar ninguém vai te visitar, e nem até, mesmo quando necessitas de um apoio financeiro, um apoio para comprar alguns medicamentos, ninguém te dá esse apoio. E para quem está prestes a se tornar testemunha de Jeová, esse é mais um segredo que eu quero aqui desvendar. Para quem está prestes a se tornar testemunha de Jeová, se já foram lá assistir a uma congregação, eles no fim da reunião, algumas reuniões até anunciam, todos os publicadores, no fim da reunião, não saiam, nós precisamos acertar algumas situações. Tudo bem. Para quem não sabe o que tem-se conversado lá, é que várias vezes na congregação onde eu pertencia, várias vezes eles estabelecem sempre um prazo, fazem cobranças de dinheiro. É isso que tem-se falado na reunião. Eles dizem, vamos contribuir, mas é um bom dinheiro, para não ser em reais, como é que é no Brasil. Sei que muitos brasileiros que acompanham aqui os meus vídeos, também quero aqui até sublinhar uma coisa. Esses vídeos eu não faço para fins lucrativos, mas sim é um vídeo que visa apelar àquelas pessoas que pensam em se tornar testemunhas de Jeová para pensar duas vezes antes de entrarem nesta maldita seita, porque podem se arrepender depois
e pode vos afastar dos vossos amigos e familiares. Pois, eu sou angolano, estou cá em Portugal, até por causa dessas falsidades deles que me obrigou a sair de Portugal, de Angola para vir cá em Portugal, e estou cá a estudar e, tal como já disse no vídeo passado, eu bloqueei todos eles nas redes sociais, nunca mais entraram em contato comigo, e eu conheço cá em Portugal onde fica a religião deles e já nem frequento mais lá, nunca mais lá pisei. Então, só para dar sequência no que eu estava a dizer, eles cobram sempre, principalmente quando sabem que o irmão tal é um funcionário público. Assim, mensalmente tem uma reunião para contribuir, mas é um bom dinheiro, em Kwanza, neste caso, que é a moeda é um bom dinheiro, não sei se é para contribuírem, para que é feito, nunca vimos de onde, qual é o destino desse dinheiro. Sempre contribuímos dinheiro, eles estabelecem no prazo de um mês, têm de contribuir na caixa tal, mas vivem criticando as outras igrejas. O meu instrutor, ele me ensinava que as igrejas, ou seja, os mundanos, conforme eles chamam, que vivem contribuindo dinheiro para esses efeitos, para efeitos tal. Mas eles também fazem a mesma coisa, e um erro que tu cometes também vive apontando ao outro. Neste caso, tu és o verdadeiro hipócrita.